Voltamos a conversar então com o professor Marco Antônio Teixeira, da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Professor, o senhor ia comentando sobre a necessidade de haver regras sobre os contratados pela administração pública. Desenvolva o seu raciocínio, por favor. Pois é, Silvia, por mais que seja óbvio que os contratados devam ter especialização para fazer aquilo que está sendo contratado, uma vez que isso não está previsto em lei, obviamente que o contratante pode interpretar que ele pode contratar quem quiser. Ou seja, por mais que pareça bom senso, é importante que isso seja regrado, né? E hoje não há uma regra que exija da empresa, do contratado, um know-how na área que ela está se candidatando, ou pelo menos um histórico idôneo, sem irregularidades? Não existe. Olha, na medida em que se precisou editar uma nova regra, porque essa regra existente não está clara, né? E obviamente que a ausência de clareza deve ser a responsável por esse conjunto de irregularidades que nós ficamos sabendo recentemente, em diversos ministérios, não apenas no Ministério do Turismo. Professor, a gente tem tido a maior rotatividade aí de ministros, pelo menos no período democrático. Eu queria a sua opinião. O que o senhor vê? O Brasil está mais corrupto, a política brasileira está mais corrupta, a Dilma é mais rigorosa ou, na verdade, a sociedade está menos tolerante com as irregularidades? Vamos por partes, né? Se o Brasil está mais corrupto, acredito que não. Acredito que hoje se investigue mais. Se nós olharmos para o passado, nós não tínhamos órgãos de controle como a CGU e o TCU estruturados da forma que estão. Tanto que boa parte das denúncias de corrupção que nós sabemos hoje pelos meios de comunicação são produtos de investigação desses órgãos de controle. Portanto, tem mais assunto de corrupção na pauta, o que não quer dizer que nós sejamos menos ou mais corruptos. Agora, no passado, não tínhamos condições de investigar da forma que se investiga hoje, né? Com relação à rotatividade, tem dois lados para se pensar. Obviamente que é um recorde. Se nós pensarmos aí, desde a queda do primeiro-ministro Alfredo Nascimento, salvo engano em junho, até o mais recente, Pedro Novaes, são 100 dias, não é? Em 100 dias, 5 ministros, sendo que a exceção foi o ministro Jobim, que não saiu por denúncias. Agora, é ruim isso? Obviamente que é ruim, mas de outro lado, a resposta imediata da Presidente da República é extremamente positiva, na medida em que ela faça não apenas ministros, mas também servidores públicos, coisa que não se via em governos anteriores. Em governos anteriores se esperavam mais isso, não é? O senhor vê o Palácio do Planalto tomando as rédeas de uma faxina ou o governo federal reagindo às denúncias que estão aí na imprensa? Eu acredito que é mais reação, Silvia. E eu temo pelo seguinte: o termo faxina significa o seguinte, limpar a sujeira quando a sujeira aparece. O grande desafio é eliminar a sujeira na sua origem. Então aí, essa reportagem que vocês passaram agora há pouco vai no alvo certo. Existem hoje 122 projetos sobre combate à corrupção no Congresso Nacional que são parados há mais de anos. Desses 22, cerca de 20 estão em condição de votação no plenário. E qual o conteúdo desses 20? Não é? Criação de varas especiais para julgamento mais ágeis, criação de tribunais especiais, uma definição melhor do objeto de investigação para que, de certa forma, a punição venha de maneira mais efetiva. Portanto, se nós pensarmos na origem da corrupção, os senhores parlamentares têm muito ao que responder para todos nós. Portanto, eles precisam trabalhar lá, modificando leis e dando condições para que não apenas se investigue, mas, sobretudo, que se puna. O senhor vê alguma chance da decisão da STF sobre o caso Mensalão mudar um pouco a forma de fazer política em Brasília, inibir esses abusos? Olha, provavelmente, se houver uma punição generalizada, você cria um desestímulo. Mas, de outro lado, se você para nisso e, de certa forma, os outros casos não ganham a mesma velocidade, porque o Mensalão teve muita repercussão, a sensação de impunidade permanece. O que inibe, muitas vezes, o crime, a transgressão, de maneira geral, é você saber previamente que você vai ser punido. Punição, né? Agora, se você não tem essa sensação, o estímulo parece muito forte. Professor, mas é possível combater a corrupção e manter a governabilidade? Porque o que se diz corriqueiramente é que a base não quer esse combate à corrupção e que a base ameaça o executivo toda vez que esse combate, pelo menos, parece começar. O senhor vê essa possibilidade de combater a corrupção e manter a governabilidade? Eu acredito que sim. Agora, obviamente que exige uma sinergia aí, tanto entre governo quanto com relação aos parlamentares. Se o governo quer, os parlamentares não querem, obviamente que não vamos a lugar algum, porque a aprovação de qualquer legislação depende da anuência do parlamento, não é? De outro lado, eu não acredito que numa sociedade como a nossa, onde a informação circula rapidamente e nomes envolvidos com qualquer tipo de transgressão são expostos ao público de maneira muito generalizada, que os parlamentares queiram de certa forma, se abster dessa discussão.
Portanto, creio eu que, de certa forma, na medida em que eles se sentirem pressionados, eles vão dar resposta à opinião pública e aprovar legislações que, de certo modo, venham a ferir o interesse de uma parcela desses parlamentares. Isso já ocorreu. A ficha limpa não atendia o interesse de alguns parlamentares. Como a legislação que regulamentou o que é compra de votos também não atendia. O que, de certa forma, está faltando é uma grande pressão social. Aí sim, como eles são representantes, eles vão exercer, de fato, o papel de representante. Obrigada, professor. Uma boa noite para o senhor. Muito obrigado.